Graça e paz a todos. Este que vos fala é o reverendo Gilberto Rebouças para mais uma live. Uma live que eu espero atinja profundamente o seu coração e a sua vida. Ainda dá tempo de você convidar um amigo, uma amiga. Se você já nos conhece pelas redes sociais, se você já tem sido alcançado pelas redes sociais, então manda aí uma mensagem para um amigo, usa uma rede social e convide alguns amigos para estarem conosco nesta noite, meditando na palavra de Deus, meditando porque Deus é digno de toda honra e de toda glória. Então, nesta noite, nós iremos meditar no primeiro sermão cristão, pregado por Pedro no dia do Pentecostes, que está em Atos capítulo 2, versículos de 14 a 36. Atos capítulo 2, versículos de 14 a 36, é o texto sagrado que usaremos nesta noite para a nossa reflexão. Vamos abordar hoje sobre o primeiro sermão cristão, o primeiro sermão pregado por Pedro, o apóstolo. Hoje nós vamos... Convide amigos aí, manda uma mensagem e diz: olha pessoal, está começando mais uma live com o reverendo Gilberto Rebouças, que vai edificar nossa vida, que vai nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então, o primeiro sermão cristão, nós vamos ler a partir do versículo 14. Abra comigo a sua Bíblia para que possamos meditar sobre o sermão cristão, o primeiro sermão, e aprendermos com ele. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos diz assim a palavra de Deus. Capítulo 2, a partir do versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, os advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, mas sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi predito pelo profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi: diante de mim sempre via o meu Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltados, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, nosso Deus e Pai. Em tuas mãos estamos, meu Deus, nesta noite, para pedir que nos abençoe, para pedir que fale, ó Deus, assim como o Senhor falou através da boca de Pedro, fale através de mim hoje à noite. Ó Deus, abençoe a todos aqueles que estão participando dessa live. Abençoe, meu Deus, aqueles que têm nos ouvido, até mesmo na Bélgica. E eu quero te louvar, porque jamais imaginamos que a tua palavra pudesse ser divulgada em tão grande distância. Abençoa o irmão Delano, que está ali na Bélgica. Abençoa todos aqueles que estão no Brasil, no Ceará, fora do Brasil, e que estão acompanhando, ó Deus, que assim como no dia de Pentecostes o Senhor trouxe uma multidão para ouvir a tua palavra, que hoje o Senhor possa nos levar com a tua palavra através da rede social, ó Deus, da comunidade bíblica online, ó Deus, para que muitas pessoas possam ser edificadas em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Mandar um abraço para minha irmã Graça, que está aí me ouvindo, para minha mãe, também para a Radacinha, para minhas netas Gabriela, Sofia e a minha neguinha Santa, a Sara, para minhas filhas,
para os meus irmãos, para os alunos, para os membros da igreja. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. E a todos os que estão aí participando, para o irmão Robson que não perde. Ó Deus, usa-nos nesta noite para a tua glória e para o teu louvor. Eu conto com as vossas orações para que a gente possa estudar e ver como era o sermão cheio do Espírito Santo. Porque hoje nós temos uma ideia diferente. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós vamos aproveitar aqui o tempo, porque o tempo aqui é ouro. O sermão de Pedro, ele é cristocêntrico. O que é isso? O centro, o coração do seu sermão é a pessoa bendita de Jesus Cristo. O sermão de Pedro não é um sermão destinado a passar a mão, a ser uma mensagem de autoajuda, mas é uma proclamação do Cristo ressurreto, aquele que foi morto, sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo. E os fenômenos maravilhosos do Pentecostes não se tornaram substitutos da pregação do Evangelho, mas revelaram a insubstituibilidade dele. Vou dizer de novo. Os fenômenos maravilhosos do Pentecostes não se tornaram substitutos da pregação do Evangelho, mas revelaram a insubstituibilidade dele. Ou seja, todo o Evangelho tem Cristo como centro. No dia de Pentecostes, Pedro pregou um sermão. Eles receberam o Espírito Santo. O dia de Pentecostes era uma das 3 festas judaicas, onde todo o povo de Israel tinha que comparecer, onde os prosélitos vinham para adorar, e a cidade ficava hiperlotada. Israel tinha 3 festas. Estas 3 eram as principais, tem várias, mas as 3 principais eram a da Páscoa, no mês de Nisan, entre março e abril. Aí contava-se 50 dias e celebrava-se a festa das semanas, que os gregos passaram a chamar de Pentecostes, e depois celebrava-se a festa dos tabernáculos. Estas 3 festas, todos os homens eram obrigados a ir. E para que a gente entenda o contexto, Jerusalém está fervilhando de gente. Por quê? Porque os judeus estavam divididos em 2 grupos. Os judeus da Palestina, que falavam a língua aramaica ou hebraica, que moravam na Palestina e que tinham sua cultura palestínica. E existiam judeus que moravam em outras partes, desde que eles foram levados em 722 pela Síria, em 586 pela Babilônia. Muitos judeus prosperaram em outros países e lá fizeram residência. E lá prosperaram, eles se tornaram comerciantes e começaram a lucrar. Então eles passaram a residir fora, eram chamados de judeus da diáspora, da dispersão. E esses judeus eram distintos, diferentes, díspares dos judeus da Palestina, porque eles não falavam aramaico, eles falavam o grego. Eles não tinham a cultura da Palestina, mas eles tinham a cultura grega. E aí nós temos muita gente que vem de todas as partes do mundo.
para celebrar a festa do Pentecostes. E Deus, em sua sabedoria, derrama o Espírito Santo sobre o seu povo no dia da festa. E aí, quando o Espírito Santo vem e as pessoas começam a falar em outras línguas, e o poder de Deus desce, e eles viram como línguas de fogo não eram línguas, é tudo espiritual. Não significa que não aconteceu, mas não desceu literalmente uma língua de fogo. Desceu uma língua como de fogo, e ouviu-se um vento, um som, como de um vento que encheu toda a casa. Não foi um vento que veio, foi um som de um vento. Então nós precisamos aprender a ler o texto. A Bíblia diz: e no dia de Pentecostes pousou sobre eles línguas como de fogo. Veio um som como de um vento, não era veio um vento, veio um som como de um vento, uma fonê, som. E aí eles viram, porque para serem testemunhas eles precisavam de 3 fenômenos. Eles precisavam ouvir, e eles ouviram um som como de um vento. Não foi um vento, não acredite quando pessoas dizem que veio um vento que abriu as janelas. Não. Veio um som poderoso como de um vento. Eles ouviram, eles viram línguas como que de fogo, que pousou sobre os apóstolos. E eles passaram a falar em outras línguas. Por quê? Porque a grande multidão que estava ali, o evangelho já tinha sido pregado aos judeus da Palestina, e esses o haviam rejeitado, mas a promessa de Deus é que o evangelho era para o judeu primeiro, caso o judeu não quisesse, porque o objetivo de Deus é salvar o judeu, para que através do judeu salvasse a nós, gentios. E o que aconteceu? Deus agora já tinha falado ao judeu da Palestina, o judeu da Palestina rejeita. E agora os discípulos passam a falar em outras línguas, e Deus dá ao povo a graça de entenderem em seus idiomas. E tem ali partos elamitas da Mesopotâmia, cretenses, arábios, prosélitos, até de Roma. Tem gente de todo lugar do mundo. Deus sabe a hora de agir. E aí, nesse meio termo, agora Pedro levanta-se, e provavelmente ele saiu do cenáculo com os discípulos e foi para perto do templo, onde ele começa o seu sermão. E o que acontece? Pedro não se deixa, ele não vai para assuntos que não sejam centrais. Ele podia muito bem dizer: olha pessoal, que maravilha, estamos falando línguas, estamos cheios do poder de Deus. Mas ele vai pregar o evangelho, porque toda pessoa cheia do Espírito Santo deseja pregar o evangelho. Toda pessoa cheia do Espírito Santo tem o desejo de pregar o evangelho. O evangelho é cristocêntrico, porque Jesus é o centro, porque nós não podemos pregar outra coisa que não seja Jesus. E Pedro vai usar agora vários argumentos na sua pregação, porque a pregação de Pedro não era uma pregação sem começo, princípio e fim. Era um sermão, não era um sermão de 3 pontos, lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto.
era um sermão que tinha argumentos, e o primeiro argumento que ele faz é apologético. Vem da palavra apologia, ele faz uma defesa. Eles sofreram uma acusação. Os judeus de origem grega que tinham vindo de fora entenderam a mensagem, mas os judeus da Palestina, que falavam aramaico, possivelmente não compreenderam, e eles fizeram uma acusação. Como eles não compreenderam nada, uns estão admirados, boquiabertos, porque veem pessoas da Galileia que tinham dificuldade de pronúncia, que eram incultos, falando em vários idiomas. Mas o judeu agora, da Palestina, ele, como não entendeu nada, porque já haviam rejeitado a mensagem, porque se você rejeita a mensagem de Deus, você não vai entender nada. Que se você não abrir os ouvidos e o coração para Deus, você jamais vai entendê-lo. Tem muita gente que quer que Deus se revele, e se você quer que Deus se revele a você, seja alguém que abre o coração para Deus. E os judeus da Palestina, como não abriram, não ouviram, não entenderam, ouviram, mas não entenderam, e aí fizeram uma acusação e disseram: eles estão embriagados. É um bando de bêbados balbuciando e pronunciando palavras inteligíveis. Veja que um grupo de judeus fica admirado, o outro debocha porque não entende. E tem muita gente que debocha do cristianismo porque não entende. Aí Pedro vai fazer uma apologia, ele diz assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Os judeus contavam pelo calendário romano, e as horas eram assim: de 6 horas da manhã começava o dia, de 6 às 7 a primeira, de 7 às 8 a segunda, de 8 às 9 a terceira. Então era por volta de 9 horas do dia. E os judeus não faziam sua primeira refeição no dia de sábado, nem durante as festas religiosas, antes do meio-dia. O teólogo Simon Kistemaker diz isso. Ele diz: olha, é notório que nos sábados e nas festas os judeus só faziam sua primeira refeição após o meio-dia. Todos sabiam disso. Então Pedro faz a sua defesa baseado no conhecimento do povo. E ele diz: esse povo aqui, nós não estamos embriagados, porque aqui ninguém bebe, ninguém faz refeição, todos estão em jejum até o meio-dia, vocês sabem disso, então esta acusação é infundada. Então todo sermão tem que ser cristocêntrico, Jesus no centro, e tem que ter uma defesa das acusações que são feitas ao cristianismo. E aí o segundo argumento de Pedro é o argumento do cumprimento profético. Ele vai dizer que o que está acontecendo ali é nada mais, nada menos do que aquilo que os profetas profetizaram. E ele diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias,
e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, vapor, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro lembra que o que está acontecendo é um cumprimento da profecia do profeta Joel. Que o que Joel profetizou que Deus derramaria nos últimos dias. E deixa eu explicar para você que me ouve que o que significa a expressão últimos dias. Os últimos dias são contados a partir da vinda de Jesus Cristo. Da primeira vinda, quando Jesus veio, nasceu de Maria, viveu na Palestina, ali estava começando os últimos dias. E nós estamos vivendo desde aquela época os últimos dias, porque os últimos dias começaram com a encarnação, com a vinda de Jesus. E Pedro, defendendo, diz que o que aconteceu ali não era produto de uma embriaguez, mas era uma ação de Deus, uma intervenção de Deus na história. E ele cita a profecia de Joel como cumprimento, porque Deus cumpre suas promessas. E ele diz que nesta profecia não há distinções de sexo. Ele diz assim, vossos filhos e vossas filhas. Nem de idade, eles, vossos jovens e vossos velhos. Nem de classe social. Servos e servas, que eram os empregados. Ou seja, a promessa do derramamento do Espírito era para todos. Mas Pedro pegou apenas uma parte da profecia e não a outra. Ele não citou o restante do texto. Fogo, vapor, coluna de fumaça. Por quê? Porque é o que na teologia a gente chama de já é e ainda não. Ou já e ainda não. O já é aquilo que se cumpre agora. O ainda não é aquela parte que ainda está por se cumprir. Então, no Pentecostes se cumpriu o derramamento do Espírito Santo sobre homens e mulheres, velhos e moços, escravos e escravas. Mas essa segunda parte de fogo, vapor, o sol se converterá em sangue, até que venha o grande dia do Senhor, ainda aguarda um cumprimento futuro. Então já se cumpriu no dia de Pentecostes. Isto na teologia, que é o estudo de Deus, que é o estudo sério sobre Deus, é o já é o que já se cumpriu. Mas existe o ainda não. Essa parte que só se cumprirá, fogo, vapor, coluna de fumaça, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, cumprir-se-á na segunda vinda de Cristo. Ele vai falar do argumento da vida e do ministério de Jesus. Então o sermão dele é cristocêntrico, o sermão dele é de Jesus, é Jesus no centro. O verdadeiro sermão do cristianismo, Pedro nos ensina que é um sermão onde Cristo é o centro, o querigma, que era como se chamava o conteúdo da pregação cristã. Ou seja, uma pregação querigmática era uma pregação cujo conteúdo era Jesus de Nazaré. Então ele diz que o que está acontecendo ali é uma profecia cumprida em parte e que a outra parte ainda aguarda. E em terceiro lugar ele vai nos dizer, ele vai usar o argumento da vida
e ministério de Cristo. Ele diz varões, que é uma palavra antiga para homens. Varões quer dizer homens. Homens israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Pedro fala o nome de Jesus. Por quê? Porque todos conheciam em Jerusalém Jesus Cristo, sabiam onde ele se hospedava, onde ele estava. Ele era uma pessoa conferível, que você podia ir lá, ele existiu no tempo e no espaço, ele é uma personagem histórica. Pedro o descreve como um homem aprovado por Deus durante toda a sua vida. Que foi alguém que tinha o selo de Deus, a aprovação de Deus. Era alguém que estava em perfeita sintonia com Deus. Então, sua vida era um exemplo e seu ministério era um ministério aprovado, reconhecido e comprovado e confirmado pelo próprio Deus. Jesus, a palavra aprovado descreve Jesus como uma pessoa enviada por Deus e que fala como seu representante. E aí ele mostra que na vida e no ministério de Jesus, que a vida de Jesus, Jesus diz, quem de vós me convence de pecado? Qual é o ser humano que pode dizer assim, quem pode me acusar de um único pecado? Mas Jesus tem peito e diz isso e ninguém o acusa. E Jesus tem um ministério de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, imparcial para ricos e pobres. Ele entra na casa de gente excluída, ele entra na casa de pessoas religiosas, ele transita do cemitério para a praça, porque naquela época se você entrasse no cemitério tornava-se imundo. Jesus toca nos leprosos, se tocar no leproso ela fica imundo, mas Jesus toca e quem fica sarado é o leproso. Porque Jesus veio para nos abençoar. E aí Pedro cita o argumento da morte de Cristo. Ele diz assim, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mão de iníquos. Pedro diz que a morte de Jesus é atribuída simultaneamente a dois propósitos. Um é que Deus permitiu, que Deus já tinha planejado, porque antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque em Apocalipse 13:8 diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas ele morreu agora, há 2000 anos. Então que história é essa de ele morrer antes da fundação do mundo? Significa que no plano de Deus, que quando Deus criou, antes de Deus criar o ser humano, Deus já sabia, por sua onisciência, que este ser humano cairia, se rebelaria, se voltaria contra Deus. Então Deus traçou um plano de salvação, um plano de redenção, um plano de resgate, uma opção para esse ser humano caído. E neste plano, Jesus estava para morrer. Nesse plano tinha que o Senhor Jesus morrer em seu lugar. Então Deus permite a entrada do pecado no mundo porque ele já tem o remédio. E o remédio é a morte de Jesus. Por isso, quando Jesus ora, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, o Pai fica calado. É a única vez. Jesus ora 3 vezes e o Pai não responde, dá silêncio por resposta. Por quê? Porque Jesus sabia que já estava designado
que no plano eterno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quando eles planejaram a nossa salvação, o Filho de Deus viria a este mundo para dar a sua vida em resgate da minha e da sua. Por isso que a gente diz na teologia, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Lá no plano dele, Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, no plano de Deus. Então Jesus sabia que iria morrer. E é por isso que Jesus ora e diz, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque naquela época se dava um cálice de veneno à pessoa que era condenada à morte. E aí Jesus ora 3 vezes e depois ele diz assim, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Como tu queres. Porque Jesus sabia que ele tinha sido designado, ele diz assim, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Estava no plano de Deus e na antevisão de Deus. Jesus não foi um Marte, como alguns pensam, e até algumas músicas cristãs dizem Marte do amor. Jesus não foi Marte. Ele disse, tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Ele nunca foi Marte. Jesus não é alguém que foi morto porque as pessoas não aceitaram as suas ideias. Ele foi morto porque o Pai planejou que para nos salvar, para nos oferecer perdão e redenção, alguém tinha que morrer. E no plano de Deus, antes da fundação do mundo, Jesus estava designado para morrer. E Pedro diz que cumpriu-se o plano de Deus, porque eu quero dizer o seguinte, Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que Deus planejou vai se cumprir, cumprir-se-á na hora de Deus, do jeito de Deus, para a glória de Deus. E ele diz que os homens também tiveram a sua ação, diz que os judeus mataram Jesus pela mão dos romanos. Que a liderança judaica matou Jesus, e olha que era liderança religiosa, pela mão dos romanos, porque eles não tinham poder para matar. Eles estavam sob o domínio de Roma, então eles tinham poder de fazer a acusação, e cabia a Pôncio Pilatos, governador da Judéia, decretar a morte ou não. Pedro acusa os judeus de terem matado a Jesus pela mão dos apóstolos, pela mão dos romanos, melhor dizendo. Assim como Davi matou Urias pela mão dos filisteus, nós temos muita gente que não faz o trabalho sujo, mas que faz o trabalho maligno através de outras pessoas. E aí Pedro usa o argumento, ele já usou o argumento da vida, do ministério, que foi ímpar, singular, porque Jesus é disparo e distinto de todos os homens, porque Siddhartha Gautama, quando aqui esteve, que é o conhecido Buda, ele disse, eu sou iluminado, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Buda disse, eu procuro a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade, re aletheia. Ele diz assim, ego eimi re rodos kai re aletheia kai rezoe. Ou seja, eu sou ego eimi re rodos, o caminho kai re aletheia, e a verdade kai rezoe. E a vida, o deserquetais prostom patera, e ninguém vem para o Pai, em mediemu, senão através de mim. Ele é a ponte que nos liga a Deus. Ele é o único caminho, ele disse, eu sou o caminho.
E Pedro agora fala desse Jesus ímpar, desse Jesus que foi morto. Mas esse Jesus que foi morto pelas mãos dos homens, mas isso já estava nos planos de Deus. E se Satanás soubesse que a morte de Jesus, o inocente, seria usada pela multiforme sabedoria de Deus e aplicada para o perdão e a salvação de bilhões e bilhões de pecadores como eu e você, ele jamais teria participado da morte de Cristo. Mas a sabedoria de Deus é infinitamente maior. Deus manda um justo morrer no lugar dos injustos. E quando um justo morre, não tendo ele pecado para pagar, paga os meus e os seus. Porque Jesus morreu por uma acusação de que ele tinha cometido o pecado de blasfêmia. Ele dizia que ele era filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus é o Filho de Deus e da mesma essência, da mesma usia, da mesma substância do Pai. Co-igual, co-eterno, co-essencial com o Pai em tudo. Ele é tivere Deus, é tivere homo, 100% Deus, 100% homem. E este Jesus, ele dá vida santo, poderoso, dá vida por mim e por você. Então Deus permitiu. Quando os soldados vão pegar Jesus para matar, Jesus disse: a quem buscais? Ele diz: a Jesus de Nazaré. Jesus disse: eu sou. Caíram todos, porque eu sou é o Deus do Antigo Testamento. Os religiosos da época ficavam malucos quando Jesus dizia: eu sou o Filho de Deus. Jesus não disse: eu sou um, Jesus disse: eu sou o Filho de Deus. Vocês não. Porque se Jesus tivesse dito: eu sou um Filho de Deus, se Jesus fosse politicamente correto, porque ser politicamente correto é não ter peito para dizer a verdade, é não ter coragem para dizer a verdade, é ser uma pessoa que vai com a multidão, que segue a massa mesmo não concordando, mesmo divergindo, mas que não tem peito de expor e de expressar suas ideias. Não é assim com o meu Senhor e Salvador. Ele tem peito de expressar suas ideias. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele diz: eu sou o. Ele não diz: eu sou um. Se ele tivesse dito: eu sou um, o judeu diria: ele é um, eu sou outro, você é outro. Mas quando Jesus diz: eu sou o Filho, Ho-Huios tu teu, o Ho-Huios tu feu, ou seja, o Filho de Deus em grego, Ho-Huios tu feu, o Filho de Deus. Não era um. Aí o judeu endoidou e os judeus pegavam em pedra para tirarem nele, porque diziam: ele não somente blasfema, mas se diz Filho de Deus. E Jesus morreu porque disse a verdade. E como ele disse a verdade, ele não estava mentindo, não estava blasfemando. Então, quando o mataram, ele assumiu o meu lugar, o seu lugar, para pagar os pecados de todo aquele que nele crê. O argumento da ressurreição. Pedro fala do argumento da morte, que Jesus morreu no meu e no seu lugar. E agora Pedro vai dizer que esse Jesus não apenas morreu, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele vai falar, ele já falou do argumento da vida, do ministério, ele já falou do argumento da morte de Cristo,
que Jesus foi determinado por Deus para morrer em nosso lugar, que Deus não deixou o pecado entrar no mundo e o pecado pegou Deus de surpresa, mas Deus já tinha um plano para erradicar o pecado, e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus não morreu e a morte foi ponto final. Não, Jesus morreu, vírgula. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. E você tem uma pregação minha aí no YouTube, no meu canal, Gilberto Rebouças, e você vai ver sobre a ressurreição. Aí Pedro agora vai usar o argumento da ressurreição, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não podia segurar Jesus. Olha o que o Field diz. O Howard Marshall cita essa frase, de que o verbo aqui usado significa acabar com e grilhões. E a palavra dor é ódinos, que quer dizer dor de parto. É a mesma palavra quando Jesus disse é o princípio das dores. É dor, mas não é uma dor comum, é a dor de parto. Então temos uma metáfora mista, extraordinária, na qual a morte é retratada como se estivesse em dores de parto, incapaz de reter o seu filho, o Messias. Então qual é a mensagem aqui? É que Jesus está morto. E a tumba e a morte é como um útero que abriga um bebê. Bebê este que não pode ser retido por este útero tumba, por este útero morte. Bebê este que vai nascer, que vai sair da tumba, que vai tirar a pedra, que vai sair da sepultura e vai ressuscitar. E aí ele cita a base escriturística, porque todo sermão tem que falar de Jesus, mas todo sermão tem que ter base escriturística, ou seja, tem que ser pautado, norteado pelas escrituras, pela Bíblia Sagrada e sua fiel interpretação. Aí ele vai citar as escrituras, o livro de Salmos, como base do argumento. Ele diz, porque a respeito dele, Jesus, diz Davi, olha o que Davi diz, Davi era profeta. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Quase 1000 anos antes de Cristo. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Pedro está citando o Salmo 16, versículos de 8 a 11, onde fala da ressurreição, predita por Davi. E ele está dizendo a ressurreição de Jesus já estava predita. E o que aconteceu lá no sepulcro foi o que estava predito pelo profeta e rei Davi. Aí ele faz um argumento exegético. O que é argumento exegético? É uma interpretação séria das Escrituras. Ele diz, irmãos, já que ele está citando um texto de Davi, porque as pessoas da época acreditavam que aquele texto se referia a Davi, que
O profeta estava falando dele mesmo, e Pedro vai provar que o profeta Davi, que o rei, que era rei e profeta, não estava falando dele. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Primeira exegese de Pedro é dizendo: Davi não podia estar falando dele, porque o túmulo dele está ali, e qualquer pessoa pode ir lá, pode entrar, porque era um buraco cavado na rocha, e pode ver os restos mortais. Ele diz: Davi não estava falando dele como vocês pensam. Aí ele vai fazer a interpretação, a exegese. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas de Jesus. No Antigo Testamento, Isaías 43, Deus diz: vós sois as minhas testemunhas. Versículo 10, e no versículo 1 ele diz: quem são as testemunhas? As testemunhas, ele diz: ó Jacó, que significava toda a nação de Israel. A nação de Israel no Antigo Testamento era a testemunha de Yahvé. E no Novo Testamento, Jesus, sendo Deus Filho, tem suas testemunhas. Ou seja, quem eram as testemunhas de Yahvé no Antigo Testamento? Não alguns aí que se declaram assim, porque nunca leram o texto e não fizeram a interpretação correta. Porque o texto diz que Jacó, que Israel era testemunha de Yahvé no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Deus encarnado tem testemunha, e nós somos testemunhas. Jesus diz: vós sois minhas testemunhas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. E Pedro está dizendo: eu sou uma testemunha dessa ressurreição. E Pedro diz, porque Davi diz a respeito da ressurreição, que não foi deixado na morte, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nem o seu corpo experimentou corrupção, que o corpo de Jesus não desintegrou, não apodreceu, porque o Pai o ressuscitou. Dom Jacques Dupont, ele diz: o caráter cristológico radical da exegese primitiva, ou seja, Jesus ressuscitou. Ele não apodreceu, ele não desintegrou, ele não começou a perder, a ficar com mau cheiro. Não deu tempo. E aí ele termina, ele vai para o argumento da exaltação. Ele diz que Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus está vivo para perdoar teus pecados e os meus. E ele vai para o argumento da exaltação. Veja que Cristo está do princípio ao fim. Que tipo de evangelho nós temos pregado? Que tipo de evangelho você tem ouvido? Evangelho onde Cristo é o personagem principal, onde você é o personagem principal. Porque muitos pregadores hoje não pregam mais o Cristo, mas pregam para nós. Nós somos os personagens principais, aqueles que querem passar a mão na cabeça. O argumento da exaltação de Cristo.
Exaltação quer dizer elevação ao céu e sentar-se à destra de Deus, depois de ter terminado seu trabalho. Exaltado, pois, à destra, a mão direita, ao lugar de honra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós vedes e ouvis. Ele está dizendo esse maravilhoso milagre do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo. Não eram pessoas que saíram do meio, de trás dos apóstolos, tinha 120, e que saíram rodopiando, que foram lá no meio da multidão e botaram a mão na cabeça das pessoas e começaram a profetizar. Não! Homens cheios do Espírito Santo são homens que sabem e mulheres que sabem que Deus fala através da pregação e, como diz a Bíblia, quando Deus fala, cale-se toda a terra. Então os 120 estavam ouvindo a pregação de Pedro e não caindo no chão. Eles não estavam pregados na parede. Eles não estavam uivando. Eles não estavam rodopiando e fazendo uma coisa desconexa e absurda. Eles estavam na intercessão, sabendo que Deus fala e que a maior autoridade sobre a terra em questões de fé e prática é a Escritura Sagrada. O que você está vendo na sua igreja? Você está vendo Cristo como centro? Ou você está vendo gente caindo, gente rolando, gente pregada na parede, gente uivando? Isto parece espiritualidade, mas não é. Não é a espiritualidade bíblica. Porque ser cheio do Espírito é anunciar a Jesus Cristo às nações, é estar preocupado em proclamar o Evangelho de Jesus Cristo a todos. E aí Pedro agora, ele cita o Salmo 110, da ascensão de Jesus. No Salmo 110 diz, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. E ele faz uma aplicação, assim como aplicou o Salmo 16 à ressurreição do Messias, ele agora aplica o Salmo 110 à sua ascensão, que esse Jesus, que não Davi não subiu ao céu, mas Jesus subiu ao céu. Sentou-se à direita de Deus acima de todo principado, potestade, de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Então por que você está com medo de demônio? Por que você está com medo de feitiço? Por que você treme? Por que você vive em pânico? Por que você vive com medo? Porque o Pai lhe deu um lugar de honra à sua destra, e Ele está acima de todo nome que se nomeia no céu e na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O missionário, ele foi pregar numa ilha, e chegando naquela ilha, ele viu que as pessoas eram adoradoras, elas tinham uma tradição religiosa espiritual. E eles disseram, nós não precisamos de missionários aqui. E o missionário era de uma igreja tradicional. E eles disseram, olha, tudo que nós queremos aqui, a gente pede os espíritos e eles fazem. A gente tem... Vê espírito, invoca espírito, e aqui os espíritos são muito fortes. São espíritos poderosos. E o missionário começou a ficar com medo. Ele nunca tinha lidado com um ambiente igual aquele. E o missionário foi embora e disse, rapaz, eu vou embora. Não dá para mim pregar aqui.
E aí o missionário disse, mas antes de ir, eu queria fazer uma oração. E aí eles disseram, pode, antes de você ir embora. E o missionário, com medo, fez aquela oração, bem simples, aquela oração que alguns chamam de acalma demônio. Ele disse, pai, ele disse, pai, bem simples, bem baixinho, eu te agradeço por ter me trazido até essa ilha, eu te agradeço por tudo, e agora eu vou retornar para o continente, e eu te agradeço em nome de Jesus. E aí o chefe lá, o pajé disse, ei, qual foi o nome que o senhor disse aí na última parte da sua oração? Ele disse, Jesus. Ele disse, quem? Jesus. Ele disse, é porque, rapaz, na hora que você pronunciou esse nome, tudo que era espírito, que estava aqui, que a gente estava vendo, correu. Foi embora. E a gente quer saber quem é esse Jesus que bota para correr, que dá palmada em demônio, que assusta crente. E o irmão agora ficou cheio de fé, cheio de coragem, sabe, dizendo, eu vou falar para vocês de Jesus Cristo. Porque é Deus que faz. Porque é esse nome poderoso e tremendo capaz de mudar a sua vida. Eu não sei o que você é, eu não sei o que você já fez, mas eu quero dizer que se você se arrepender e nele crer, você terá a vida eterna, porque todo que invocar o seu nome será salvo. E aí Pedro faz um outro argumento exegético, ele diz assim, porque Davi não subiu aos céus. Mas ele mesmo declara disso, o Senhor é o meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele diz que Deus Pai disse a Deus Filho, ele está dizendo, Deus não disse a Davi, porque Davi não subiu ao céu. Ele disse o pai ao filho, assenta-te até que eu ponha os teus inimigos. Então o pai prometeu, disse, fique sentado, você já fez o seu trabalho, agora eu vou pôr todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o salmo aqui é o 110, versículo 1. Obviamente não pode se referir ao próprio Davi, porquanto Davi nem subirá aos céus e não fora glorificado e nem mesmo seria objeto digno de receber tal ação da parte de Deus. Por isso ele está se referindo ao Messias. Agora, o que acontece? Quando Pedro diz isso, que Deus colocará os inimigos de Jesus Cristo, que Deus ressuscitou a Jesus, e colocará os inimigos dele debaixo de seus pés, a multidão que está ali, que compreendia as Escrituras, diz, se esse Jesus morreu e ressuscitou, e é o Messias, então nós somos os seus inimigos. E se nós somos os seus inimigos, Deus vai nos colocar debaixo dos seus pés. Foi essa a conclusão que eles chegaram pelo Espírito Santo. Imagine agora o tremor. Imagine agora o pavor. Aquela multidão está ali, o coração aperta. Eles agora descobriram, nós não somos adoradores do Messias. Nós somos os inimigos do Messias e, portanto, inimigos do Pai. E o Pai vai nos colocar debaixo dos pés do Messias. E aí o argumento do senhorio do Messiado de Jesus. Pedro diz assim, terminando o sermão, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A conclusão de Pedro é que todo Israel deveria agora ter certeza de que Jesus, a quem tinham rejeitado e crucificado, Deus havia feito o Senhor
o Kyrios e o Cristo, o Messias prometido. Descobriram que aquele, o judeu agora lá embaixo, sabendo, convencidos pelo Espírito Santo, agora entenderam a mensagem, muito bem elaborada. Descobriram que aquele que eles julgaram enganador, blasfemo e malfeitor, e por isso o odiaram, era na verdade o Messias esperado. Que terror deve ter se apoderado do coração deles. Imagine você imaginar a vida inteira que aquele Jesus era um blasfemo, um mentiroso, um impostor, e agora, no dia de Pentecostes, esse Jesus que está ressuscitado derrama o Espírito Santo. E pelo poder do Espírito. E crença nas Escrituras de Pedro. E interpretação fiel. Porque hoje nós temos muita gente que não alcança ninguém porque não crê nas Escrituras. Crê que a Bíblia contém, mas não é. Eu creio no poder do Espírito através da Escritura, que Deus fala comigo e com você, fala comigo, fala com você que está aí do outro lado, hoje, agora, e que Ele, através do seu Espírito, que está em mim, que está em você, pode transformar você agora. Aquele povo descobriu, eu estou fora da vontade de Deus, estou em desarmonia com Deus, eu estou debaixo da espada da justiça de Deus. Talvez seja assim que você se sente agora. Talvez a minha oração é que o Espírito Santo abra os seus olhos para que você descubra que você não é bonzinho, que você não é boazinha, que você não é um bom menino, um bom pai, um bom marido, só porque não bebe, não fuma, não faz determinadas coisas. Mas que você é um pecador porque nasceu de um pai pecador, de Adão e Eva, porque nós somos descendentes dele, estamos em pecado, eis que eu nasci em iniquidade, em pecados me concebeu minha mãe, já dizia o profeta Davi. E nós somos pecadores. E eu e você somos pecadores. E aí eles agora descobrem, nós somos pecadores. E aí? Quão terrível, pois, era o ato dos judeus em crucificarem a Jesus, bem que deviam tremer diante do pensamento de que, mediante este ato, se classificaram entre os inimigos, que seriam vencidos e derrotados, conforme a profecia. E eles acreditavam nas profecias, eles não eram como os de hoje, que não acreditam somente naquilo que lhes interessa. E aí a conclusão do sermão, veja que Jesus foi, Pedro fala da vida de Jesus, do ministério de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, da subida, do retorno ao céu, da ascensão de Jesus. É Jesus do começo ao fim. Ele merece toda a honra e toda a glória. É meu Senhor. Eu estou aqui para falar de Jesus Cristo. Sabe por quê? Como eu ia dizendo, Buda disse, eu sou iluminado. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Buda disse, eu procuro a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Sabe? Porque Allan Kardec, Leon Rivail Hippolyte, disse o céu pelas reencarnações, Jesus disse ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Karl Marx disse que a religião é a moleta dos fracos e é o ópio dos povos. E que nós não precisamos de religião, nós precisamos é ter o que comer. E aí Jesus chega e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, porque você não é um ser só de carne, de tecidos, revestido de pele e com uma estrutura óssea. Você tem dentro de si uma alma imortal que vai morar para sempre na eternidade, ou com Deus, ou no céu, ou com o diabo no inferno. E, pastor, como é que vai ser essa história? Vai depender de que lado você está, de a quem você serve.
Se você se arrependeu e creu no que Deus fez, então você passou para o lado de Deus. Porque quando o homem caiu, nós passamos para o lado do inimigo, nós fomos para a turma da rebelião. Nós éramos seres rebelados, mas aí Jesus Cristo vem, morre na cruz e manda os seus discípulos que vá pelo mundo inteiro e diz a gente, vá pregar. E quando você ouve, e quando eu ouvi, e quando você descobre que é pecador miserável debaixo da espada de Deus, e você invoca o nome do Senhor dizendo, Jesus, eu creio que morreste na cruz, e que morrestes sem ter culpa, e que morrestes em meu lugar, eu sou culpado, e por isso eu invoco o teu perdão para a minha vida. Você é perdoado. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. É Jesus do princípio ao fim. Aí a conclusão, o impacto do sermão nos ouvintes. Ouvindo isto, estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? A palavra catanisso significa ferir, dar uma forte ferroada. Foi isso que aconteceu no coração do povo. Eles sentiram uma ferroada lá dentro. É isso que o evangelho faz, ele faz você chorar, ele faz você sentir-se com medo e com alegria ao mesmo tempo. Ele faz você se sentir pecador, desgraçado e desgraçada, e ao mesmo tempo limpo, purificado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E aí, essa palavra pode ser atormentar a mente profundamente, agitar veementemente. Aquele povo agora tem sua mente abalada, suas estruturas emocionais são sacudidas pelo poder da palavra de Deus, porque eles reconhecem que estão debaixo da ira de Deus e que são os inimigos do Messias. E compungiu-lhes o coração. Aí Pedro faz um convite e fala das bênçãos decorrentes. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. É isso que eu digo para você hoje, arrependa-se. Porque hoje não se fala mais em arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele está dizendo, arrependa-se para o perdão dos pecados. Só há perdão se houver arrependimento. Se você não se arrepende, se você é daqueles que dizem, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, então nada do que você fez pode ser perdoado. Mas se você se arrepende, qualquer que seja o seu pecado, tem perdão, há perdão. Jesus hoje oferece a você perdão. No léxico grego, a palavra arrependimento é metanoia, quer dizer sentir remorso, arrepender-se, literalmente mudar de mente. Pedro está dizendo que eles precisavam arrepender-se, mudar completamente de ideia em relação a Jesus e de atitude perante ele, e ser batizado em nome de Jesus, submetendo-se à humilhação do batismo. Porque o judeu acreditava que o batismo era para prosélito, gente que vinha de outra religião e que aceitava a religião dele, aí era batizado como impuro, eles não precisavam. E aí Pedro está dizendo, se vocês se arrependeram, se o arrependimento de vocês é verdadeiro, então agora vocês vão ter que se humilhar e vocês vão ter que se batizar, dizendo para o mundo inteiro que vocês são como os pagãos. O verdadeiro evangelho não diz, venha para Jesus que eu te dou uma Bíblia, venha para Jesus que você ganha uma cesta básica, no final do culto nós vamos sortear tal coisa. Não, o evangelho de Jesus exige provas, frutos dignos de arrependimento. Você já imaginou um judeu daquela época dizer, olha rapaz, esse homem está me chamando para agir como se eu fosse um pagão, mas eles estavam tão mexidos e tocados pelo poder do Espírito Santo, que quem está tocando em você aí agora, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, seja você lá em Bruxelas,
na Ásia, na Europa, na África, nos Estados Unidos, onde você estiver agora, o Espírito Santo aqui no Brasil, em outro estado, como meu amigo Almir, lá na capital, em Brasília, para as pessoas, principalmente da região norte do Amazonas, que estão sofrendo, que Deus toque em vossos corações. Deus exige de nós humilhação, Deus exige de nós conversão verdadeira. E Pedro diz que eles receberiam 2 presentes. Primeiro, eles receberiam o perdão dos pecados. Segundo, o Espírito Santo passaria a morar neles. O dom do Espírito é o próprio Espírito. Porque é o Espírito Santo quem nos ajuda a fazer a vontade de Deus. Porque eu e você não podemos fazer a vontade de Deus por nós mesmos. A gente tenta, mas não consegue. Mas Pedro diz: arrependei-vos, sejam batizados, e vocês receberão o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. E aí ele diz que essa promessa é uma promessa universal. Ele diz: para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro diz essa promessa de perdão, seguida pelo derramado Espírito que traz paz, é prometida a vocês, às futuras gerações, é prometida a mim e a você. E hoje, como Pedro termina seu sermão dizendo o seguinte: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Pedro não estava invocando apenas conversões particulares e individuais, mas também uma identificação pública com outros crentes. Ele está dizendo: assim como eu fui batizado, vocês têm que se batizar. Vocês têm que descer do pedestal do orgulho, porque tem um monte de gente que o maior orgulho, o maior empecilho para ele chegar a Deus é a religião dele. Ele se acha o máximo. Para essa liderança judaica, esse povo que se achava o máximo, Deus diz: vocês têm que se batizar igual, para que vocês deem provas de que vocês realmente se arrependeram, de que vocês não querem mais ser inimigos do Messias, nem estar debaixo da minha ira, que vocês querem ser perdoados e salvos. Vocês vão dar prova disso sendo batizados, e eu vou derramar o Espírito Santo para ajudar vocês na caminhada. E Pedro termina dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Deus diz: sai dela, povo meu. Ele está dizendo: não ande segundo esse povo. E hoje eu quero convidar você que me ouve, o senhor e a senhora, a moça, o rapaz. Eu não sei qual é a sua vida, mulher. Eu não sei qual é a sua vida, homem. Mas eu quero te convidar hoje a que você se arrependa, que mostre isso publicamente, recebendo a Jesus e mudando de vida e mudando de comportamento. E o Espírito Santo há de dar a você o arrependimento. Que em nome de Jesus você receba agora o arrependimento para a vida. E eu peço ao Pai que o Espírito Santo, o dom prometido, derrame-se sobre a sua vida. Caia sobre a sua vida de forma tão tremenda que você jamais seja o mesmo. E a Bíblia Sagrada diz: naquele dia, quase 3.000 pessoas deixaram a religião de lado, deixaram o orgulho de lado e se submeteram ao batismo. E a Bíblia diz: e todos os que de bom grado receberam a palavra, naquele dia foram batizados. Que hoje você receba: Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o que eu não posso, o que você não pode.
Hoje, curve sua cabeça e peça a Ele. Reconheça diante de Deus que você tem sido inimigo de Deus, que tem andado errado, que não é o que Deus quer que você seja. E peça a Jesus que te perdoe e que o Espírito Santo transforme a sua vida e que te ajude na caminhada. Hoje, invoque o nome do Senhor, porque Pedro diz, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus abençoe. Essa mensagem vai estar no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Continue chamando amigos para curtirem essa página, Comunidade Bíblica Shalom. Aí no lugar do A eu botei 1, no lugar do O eu botei 2. Então tem SH1L2M. Comunidade Bíblica é uma igreja no seu lar. Se você se converteu, se você se reconciliou hoje, Deus te chama a reconciliação. Se a sua vida foi impactada, então deixa aí um comentário. Deixa o teu comentário, não tem preguiça de escrever. Então, nós estaremos sempre aqui pregando com a graça de Deus e através também do Instagram. Então eu coloquei aí os dias e a hora, o horário onde eu estarei sempre na live com todos vocês. Pastor Gilberto Rebouças se despede, que Deus abençoe, um bom domingo para você e para a sua família, em nome de Jesus. Amém.